Ele odiava agulhas, até precisar de insulina diariamente, por causa da diabetes. Você já teve tanto medo de algo que o simples pensamento fazia seu corpo tremer? Para Lucas, esse algo tinha forma de agulha. Ele tinha 7 anos quando tudo começou. Uma injeção mal aplicada no posto de saúde do bairro, a agulha entrando torta, a dor lancinante, o enfermeiro nervoso pedindo desculpas enquanto tentava corrigir. Desde aquele dia, Lucas desenvolveu um pavor tão profundo de agulhas que mal conseguia assistir cenas de hospital na televisão. Aos 34 anos, ele se orgulhava de ter passado mais de 2 décadas sem precisar de uma única injeção. Recusava vacinas, evitava exames de sangue, sempre encontrava uma desculpa. Seus amigos riam, dizendo que um homem tão alto e forte não podia ter medo de uma aguinha. Mas para Lucas não era engraçado. Era real, visceral, paralisante. Naquela manhã de abril, ele acordou com a boca seca, como se tivesse passado a noite no deserto. Levantou-se cambaleando até a cozinha, bebeu 2 copos d'água, mas a sede não passava. Marina, sua noiva, já estava fazendo café. Ela o olhou com aquela preocupação que vinha crescendo nas últimas semanas. Lucas tinha emagrecido 7 quilos em 1 mês, mesmo comendo normalmente. E ao banheiro a toda hora. Estava sempre cansado, arrastando-se no trabalho como consultor de TI. Amor, você precisa ir ao médico, ela disse pela 10ª vez. E pela 10ª vez, Lucas respondeu que era só estresse, que logo passaria, mas não passou. Na semana seguinte, ele quase desmaiou durante uma reunião importante. A visão ficou embaçada, as mãos tremiam, o coração disparava. Seu chefe, assustado, praticamente o arrastou para o pronto-socorro. Lucas tentou resistir, inventar desculpas, mas não tinha mais força para discutir. No hospital, os médicos fizeram perguntas que pareciam simples, mas soavam como sentenças. Está sentindo muita sede? Urinando com frequência? Perdendo peso sem motivo? Sim. A cada resposta afirmativa, o rosto da médica ficava mais sério. Então veio o teste de glicemia. Lucas estendeu o dedo, tremendo, enquanto a enfermeira preparava a lanceta. É só uma picadinha rápida, ela disse com um sorriso tranquilizador. Mas para Lucas, até aquele pequeno instrumento era uma tortura. Ele fechou os olhos com força, sentiu a picada, abriu os olhos e viu a gotinha de sangue. O glicosímetro apitou. A enfermeira olhou para o número e chamou a médica imediatamente. 487 mg/dl. Lucas não entendia o que aquilo significava, mas pelo movimento repentino na sala, sabia que não era bom. Quantas vezes a vida nos prepara para as notícias que vão mudar tudo? Quase nunca, na verdade. A médica sentou-se ao lado de Lucas com aquela expressão que os profissionais de saúde usam quando precisam ser diretos, mas gentis. Seus níveis de glicose estão extremamente altos. Pelos sintomas e pelos exames preliminares, você provavelmente tem diabetes tipo 1. As palavras pareciam vir de muito longe, atravessando um túnel. Diabetes. Tipo 1. Lucas conhecia o tipo 2, aquele que as pessoas desenvolvem com a idade, relacionado ao estilo de vida. Mas tipo 1 é uma condição autoimune, explicou a médica. Seu próprio corpo atacou as células do pâncreas que produzem insulina. Você vai precisar de insulina exógena para sobreviver. A palavra insulina soou como um sino fúnebre. Lucas sabia o que vinha junto com ela. Agulhas, injeções, todos os dias. Várias vezes ao dia. Para sempre. Ele sentiu o ar faltar, as paredes da sala se aproximarem. Não, foi tudo o que conseguiu dizer. Tem que ter outro jeito. Comprimidos, sei lá, qualquer coisa menos injeções. A médica balançou a cabeça com gentileza, mas firmeza. No diabetes tipo 1, a insulina injetável é a única opção. Não há alternativa. Sem ela, você entrará em cetoacidose e pode morrer em questão de dias. Marina, que estava ao seu lado, segurou sua mão com força. Ela sabia do medo dele. Tinha ouvido a história da infância dezenas de vezes. Via o pânico nos olhos do homem que amava. A gente vai dar um jeito, ela sussurrou, mas sua própria voz tremia. Lucas foi internado naquele mesmo dia.
Os médicos precisavam estabilizar sua glicose, ensinar a aplicar insulina, monitorar possíveis complicações. Ele foi levado para um quarto, colocaram um acesso venoso em seu braço. Lucas desmaiou durante o procedimento. Quando acordou, horas depois, havia uma enfermeira do lado da cama preparando uma seringa de insulina. Era a primeira aplicação. Ela explicou o procedimento com calma. Mostrou como desenhar a insulina do frasco, como expelir as bolhas de ar, onde aplicar na barriga ou na coxa. Lucas ouvia tudo como se estivesse submerso, cada palavra abafada pelo som do seu próprio coração batendo descontroladamente. Você vai aprender a fazer isso sozinho, disse a enfermeira. Mas agora vou aplicar por você desta primeira vez. Ela pediu que ele levantasse a camiseta, limpou uma área da barriga com álcool. Lucas fechou os olhos tão forte que viu estrelas. Sentiu a mão de Marina na sua apertando. A agulha entrou. Foi rápido, quase indolor. Mas para Lucas, foi como se 1000 agulhas perfurassem sua alma. Ele não chorou, mas quando abriu os olhos, eles estavam vermelhos e úmidos. Existe uma diferença brutal entre saber intelectualmente o que você precisa fazer e conseguir realmente fazê-lo. Lucas estava prestes a descobrir isso da pior maneira. Nos 3 dias seguintes, no hospital, enfermeiras e educadores em diabetes o treinaram obsessivamente. Mostraram os tipos de insulina, a de ação rápida, que ele precisaria aplicar antes das refeições, e a de ação lenta 2 vezes ao dia. Ensinaram a medir a glicose com o glicosímetro várias vezes ao dia. Explicaram sobre contagem de carboidratos, cetoacidose, hipo e hiperglicemia. Era informação demais, mas a parte que assombrava Lucas era a mais simples: aplicar a injeção em si mesmo. Na manhã da alta, a enfermeira-chefe, uma mulher de 50 anos, com olhos bondosos chamada Dona Célia, trouxe uma seringa, um frasco de insulina e sentou-se pacientemente ao lado dele. Agora é você quem vai fazer, Lucas. Eu vou guiar, mas a aplicação é sua. Ele pegou a seringa com mãos trêmulas. Tentou desenhar a insulina do frasco como haviam ensinado, mas suas mãos suavam tanto que quase deixou tudo cair. Precisou de 3 tentativas para acertar. Depois veio a parte impossível. Lucas levantou a camiseta, limpou a barriga com álcool, segurou a seringa. E travou. Completamente travou. A ponta da agulha estava a poucos centímetros da pele, mas era como se houvesse um muro invisível impedindo que ele aproximasse mais. Seu cérebro gritava, seu corpo se recusava. 5 minutos se passaram, 10. Dona Célia não o apressava, apenas esperava com paciência infinita. Marina, ao lado, sussurrava palavras de encorajamento que Lucas mal conseguia ouvir por causa do zumbido de pânico em seus ouvidos. Eu não consigo. Ele finalmente admitiu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu simplesmente não consigo. Um homem crescido chorando por causa de uma agulha. Ele se sentia patético, fraco, mas o medo era mais forte que qualquer vergonha. Dona Célia colocou a mão sobre a dele gentilmente. Lucas, olhe para mim. Você não está sozinho nessa. Muita gente tem medo de agulhas e aprende, mas só aprende tentando. Que tal começarmos com uma coisa menor? Vamos só encostar a ponta da agulha na pele, sem pressionar, só encostar. Respirando fundo, tremendo violentamente, Lucas aproximou a agulha. Encostou a ponta na pele. O toque gelado do metal fez cada célula do seu corpo querer fugir, mas ele segurou. Muito bem, disse Dona Célia. Agora, no próximo, você pressiona só um pouquinho. Não precisa furar, só pressionar. Levou mais 10 minutos, mas Lucas conseguiu pressionar até sentir a pele ceder levemente. Parou ali, suando frio, hiperventilando. No terceiro teste, com Dona Célia guiando sua mão e Marina segurando a outra, ele finalmente fez a agulha penetrar a pele e aplicou a insulina. Quando terminou, Lucas estava exausto, como se tivesse corrido uma maratona. Mas estava feito. Pela primeira vez na vida adulta, ele havia aplicado uma injeção em si mesmo. Dona Célia sorriu e disse algo que ele jamais esqueceria.
O medo nunca vai embora completamente, Lucas, mas a gente aprende a ser mais forte que ele. Você já sentiu que sua casa, seu refúgio, se transformou em um campo de batalha? Para Lucas, foi exatamente isso nos primeiros dias. Após a alta, a mesa da cozinha virou uma mini-farmácia. Frascos de insulina na geladeira, caixas de seringas, tiras de glicosímetro, lancetas, álcool, algodão. Cada objeto um lembrete constante da nova realidade. Lucas precisava medir a glicose antes de cada refeição e 2 horas depois. Precisava aplicar insulina de ação rápida 3 vezes ao dia e a de ação lenta ao acordar e antes de dormir. 5 injeções diárias. 5 batalhas diárias consigo mesmo. A primeira manhã em casa foi um desastre. Lucas acordou, mediu a glicose como ensinado, comeu o café da manhã e então chegou a hora da primeira aplicação sozinho, sem Dona Célia, sem enfermeiras, sem ninguém além de Marina. Ele sentou-se à mesa com a seringa preparada e ficou lá, paralisado, por 40 minutos. Marina tentou ajudar, mas a frustração dele estava crescendo. "Eu preciso conseguir fazer isso sozinho", ele gritou, mais com raiva de si mesmo do que dela. "Como vou viver assim? Como vou trabalhar, viajar, ter uma vida normal se eu travo cada vez que preciso aplicar?" Quando finalmente conseguiu, a insulina já estava perdendo a temperatura ideal. A aplicação doeu mais que o normal, porque sua mão tremeu e a agulha entrou torta. Lucas praguejou, jogou a seringa usada no lixo com raiva e foi para o quarto, batendo a porta. Marina encontrou-o 10 minutos depois, sentado na cama, cabeça entre as mãos. "Eu não queria que você me visse assim", ele murmurou. "Fraco, assustado, um covarde." Ela sentou ao lado e abraçou-o com força. "Você não é covarde. Você está enfrentando seu maior medo todos os dias, várias vezes ao dia. Isso é a coisa mais corajosa que eu já vi. Mas a realidade é que coragem não facilitava as aplicações. Nos dias seguintes, cada injeção continuava sendo uma tortura. Lucas desenvolveu uma rotina de procrastinação. Preparava a seringa, sentava, respirava fundo, contava até 3, mas não conseguia aplicar. Contava de novo, esperava. Às vezes levava meia hora. Outras vezes, Marina precisava literalmente segurar sua mão e fazer junto com ele. A glicose dele começou a oscilar perigosamente, porque os horários das aplicações eram sempre irregulares, sempre atrasados. Uma noite, ele acordou suando frio, tremendo, confuso. Marina acendeu a luz e imediatamente reconheceu os sinais. Hipoglicemia. A glicose tinha despencado para 45 Nambrix ZL. Ela correu para a cozinha, trouxe suco de laranja, mel, forçou-o a beber. Lentamente, Lucas voltou à consciência plena, mas o susto ficou. "Isso foi porque você não aplicou na hora certa ontem à noite", ela disse, tentando não soar como uma acusação, mas era verdade. "Amor, eu sei que é difícil, mas isso pode te matar, literalmente." As palavras ecoavam na mente de Lucas enquanto ele olhava para o teto no escuro. "Isso pode te matar." Ele não era idiota. Sabia que diabetes mal controlada levava a complicações terríveis. Cegueira, amputação de membros, insuficiência renal, ataque cardíaco. Havia lido todos os folhetos, visto todos os vídeos educativos no hospital. Conhecia as estatísticas, os riscos, os perigos. Mas conhecer intelectualmente e sentir emocionalmente eram 2 coisas completamente diferentes. Como ele poderia explicar para Marina que cada vez que via a seringa, seu cérebro voltava àquela sala do posto de saúde, ao menino de 7 anos gritando de dor? Os dias se arrastavam em um ciclo exaustivo. Trabalhar de casa virou quase impossível. Como se concentrar em códigos e reuniões virtuais quando o alarme do celular tocava a cada 3 horas, lembrando-o de medir a glicose ou aplicar insulina? Seus colegas notavam que ele estava diferente nas videochamadas. Distraído, pálido, desconfortável. Ele não contava para ninguém sobre o diagnóstico. Tinha vergonha. Vergonha de ter diabetes tão jovem, vergonha do medo irracional. Vergonha de estar falhando em cuidar de si mesmo. Marina, por outro lado, mergulhou em pesquisas.
Entrou em grupos de apoio online para familiares de diabéticos, lia artigos médicos, assistia vídeos sobre contagem de carboidratos. Uma noite ela chegou em casa com uma sacola da farmácia. "Comprei isso", disse, mostrando uma caneta de insulina em vez das seringas tradicionais. O farmacêutico disse que é mais fácil para quem tem fobia de agulhas. A agulha é muito menor e mais fina. Você nem sente. Lucas olhou para o dispositivo com ceticismo, mas concordou em tentar. A primeira aplicação com a caneta foi diferente. Não mais fácil, exatamente, mas diferente. A agulha realmente era minúscula. O mecanismo era mais simples. Discar a dose, encostar na pele, pressionar o botão. Lucas ainda levou 15 minutos para juntar coragem, mas quando finalmente aplicou, percebeu que Marina tinha razão. Doeu menos? Muito menos. Não era indolor, nada seria, mas era tolerável. Naquela noite, pela primeira vez desde o diagnóstico, ele aplicou a insulina no horário certo. Seria bonito dizer que tudo melhorou a partir dali, mas a vida raramente funciona assim. Lucas teve bons dias e dias terríveis. Em alguns, conseguia aplicar rapidamente, quase sem pensar. Em outros, voltava a travar completamente. A glicose dele continuava uma montanha-russa, às vezes muito alta porque atrasava a aplicação, às vezes muito baixa, porque em momentos de pressa aplicava sem calcular direito a dose ou sem comer adequadamente depois. Marina começou a perder a paciência. Não porque não amasse Lucas, mas porque é exaustivo ver alguém que você ama se auto-sabotando, se colocando em perigo, dia após dia. Uma tarde, após outro episódio em que Lucas passou 2 horas enrolando para aplicar, ela explodiu. "Eu não aguento mais, Lucas. Eu não aguento ver você fazer isso consigo mesmo. Você acha que só você está sofrendo? Eu também estou. Eu vivo com medo de acordar e você estar em coma ou morto. Mas eu não posso aplicar por você. Você precisa fazer a sua parte." Ela saiu batendo a porta, foi para a casa da irmã, precisava respirar. Existe um momento em toda grande transformação pessoal em que você percebe que chegou ao fundo do poço. Para Lucas, esse momento veio 3 semanas após a briga com Marina. Ela havia voltado, claro. Eles haviam conversado, pedido desculpas, se abraçado. Mas algo mudou. Havia uma tensão no ar, um cansaço nos olhos dela que Lucas odiava ver. Ele estava destruindo não apenas a si mesmo, mas o relacionamento com a pessoa que mais amava. E ainda assim, não conseguia simplesmente superar o medo. Não funcionava assim. Ele tentava todos os dias, mas o pavor era uma besta viva dentro dele, rosnando cada vez que via a caneta de insulina. Então veio aquela terça-feira. Lucas estava em uma reunião virtual importante com um cliente, um projeto que poderia render uma promoção. No meio da apresentação, a visão começou a embaçar. Ele piscou, tentou focar, mas as palavras na tela se transformavam em borrões. A boca ficou seca. As mãos começaram a tremer. Ele conhecia os sinais. Hiperglicemia severa. Tinha esquecido completamente de aplicar a insulina do almoço. Estava atrasado 4 horas. Desligou a câmera rapidamente, murmurou uma desculpa sobre problemas de conexão. Cambaleou até a cozinha, mediu a glicose. 420 ml, perigosamente alto. Ele pegou a caneta de insulina com mãos trêmulas, mas dessa vez algo era diferente. Não era apenas medo, era raiva. Raiva de si mesmo, raiva da doença, raiva da situação. "Por que eu?" Ele gritou para a cozinha vazia. "Por que cargas d'água eu?" Socou a geladeira e a dor no punho foi quase bem-vinda, uma distração do turbilhão emocional. Ele deslizou pela parede até sentar no chão frio da cozinha, a caneta de insulina na mão. E ali no chão, algo quebrou dentro dele. Não o medo. O medo ainda estava lá, pulsante e vivo. Mas a resistência, a teimosia, a negação. Lucas olhou para a caneta e teve uma revelação simples, mas devastadora. Ou eu faço isso, ou eu morro. Não há meio termo. Não há negociação. Não há volta. Marina chegou em casa meia hora depois e encontrou Lucas ainda sentado no chão da cozinha. Mas havia algo diferente nele.
Ele havia aplicado a insulina. A camiseta estava levantada, a marca da aplicação visível na barriga. Ele olhou para ela com olhos vermelhos, mas determinados. Eu apliquei, disse simplesmente. Fiquei aqui sentado, chorando que nem um bebê, mas apliquei. E vou aplicar de novo daqui a pouco. E amanhã. E depois de amanhã. Marina ajoelhou ao lado dele, lágrimas descendo pelo próprio rosto. Eu sei que você vai. Naquela noite, Lucas fez algo que não fazia desde o diagnóstico. Pesquisou sobre diabetes tipo 1 de verdade. Não apenas as partes médicas, mas as histórias. Encontrou fóruns, grupos, vídeos de pessoas vivendo décadas com a condição. Atletas olímpicos com diabetes tipo 1, executivos bem-sucedidos. Pais e mães criando filhos. Pessoas vivendo vidas plenas, felizes, normais. Todas aplicando insulina diariamente. Todas enfrentando seus medos, suas dificuldades, seus dias ruins, mas vivendo. Você sabia que a aceitação não é um momento único, mas uma escolha que fazemos repetidamente todos os dias? Lucas descobriu isso nos meses seguintes. Houve dias em que aplicar insulina ficou mais fácil, quase mecânico. Houve dias em que o medo voltou com força total e ele precisou de 20 minutos para juntar coragem novamente. Mas a diferença era que agora ele sempre aplicava, eventualmente. Não desistia. Não adiava até o ponto de perigo. Desenvolveu pequenos rituais que ajudavam. Ouvir uma música específica antes de aplicar, respirar fundo 5 vezes, olhar para uma foto de Marina. Ele começou a frequentar um grupo de apoio para diabéticos tipo 1 em São Paulo. Inicialmente relutante, Lucas foi apenas porque Marina insistiu. Esperava encontrar um ambiente pesado, deprimente. Em vez disso, encontrou humor, camaradagem, compreensão. Havia Rodrigo, um rapaz de 25 anos diagnosticado aos 15, que fazia piadas sobre ter diabetes de adolescente. Havia Dona Márcia, de 60 anos, vivendo com a condição há 35 anos, saudável e radiante. E havia Júlio, um cara de 40 anos que, como Lucas, tinha desenvolvido fobia de agulhas na infância e foi diagnosticado diabético aos 30. Os primeiros meses foram o inferno. Júlio contou ao grupo em um encontro. Eu tentei de tudo. Hipnose, terapia, medicação para a ansiedade. Nada tirava o medo. Mas sabe o que funcionou? Parar de tentar tirar o medo e começar a fazer mesmo com medo. O medo continua aqui. Ele bateu no peito. Mas eu sou maior que ele agora. Lucas ouviu aquilo e sentiu algo clicar dentro de si. Ele não estava tentando derrotar o medo. Estava tentando conviver com ele. Havia uma diferença enorme ali. Marina notou as mudanças. Lucas estava aplicando no horário certo, consistentemente. A glicose dele começou a estabilizar. Os episódios de hipo e hiperglicemia severa ficaram mais raros. Ele voltou a trabalhar com foco, aceitou novos projetos, começou a fazer exercícios leves, como recomendado pela endocrinologista. Começou até a fazer piadas sobre a situação, algo impensável semanas atrás. Pelo menos economizo em tatuagens, ele disse uma vez, mostrando as marquinhas das aplicações na barriga para Marina. Cada furinho é uma arte corporal grátis, mas o verdadeiro ponto de virada veio 3 meses após o diagnóstico. Marina precisou viajar a trabalho para Brasília, ficaria 3 dias fora. A primeira vez que Lucas ficaria completamente sozinho, responsável por todas as aplicações, todas as medições, todas as decisões sobre dosagem e alimentação. Ela ofereceu cancelar a viagem, mas ele recusou. Eu preciso fazer isso. Preciso provar para mim mesmo que consigo. Os 3 dias foram intensos. Lucas aplicou insulina 6 vezes no primeiro dia, 5 no segundo, 5 no terceiro. Algumas aplicações foram rápidas, outras demoraram, mas todas aconteceram. No horário, com a dose certa, com a técnica adequada. Na noite em que Marina voltou, ele a recebeu com um sorriso genuíno. Sobrevivi, ele disse. Sozinho, sem surtos, sem desmaios, sem você precisar segurar minha mão. Marina o abraçou forte. Eu sempre soube que você conseguiria. Você só precisava acreditar também.
Há pessoas que perguntam se a vida depois de um diagnóstico crônico pode ser boa. A resposta de Lucas agora é: não apenas pode, como deve ser. 6 meses após descobrir o diabetes, Lucas estava irreconhecível. Não fisicamente. Havia até ganhado de volta alguns quilos saudáveis. Mas emocionalmente, mentalmente, ele havia passado de um homem paralisado pelo medo para alguém que acordava, aplicava insulina e seguia com o dia como quem escova os dentes. Continuava sem gostar. Provavelmente nunca gostaria. Mas não era mais um bicho de 7 cabeças. A terapia ajudou muito. Lucas finalmente aceitou começar sessões com uma psicóloga especializada em pacientes crônicos. Elas trabalharam não apenas o medo de agulhas, mas o trauma original, a sensação de perda de controle, a raiva pela doença. Você não escolheu ter diabetes, a terapeuta disse em uma sessão, mas pode escolher como viver com ela. E está escolhendo bem. Foram palavras simples, mas ressoaram profundamente. Ele começou a compartilhar sua história. Primeiro timidamente, depois com mais confiança. Postou no LinkedIn sobre ser diabético tipo 1 e como isso não definia sua capacidade profissional. A resposta foi avassaladora. Dezenas de mensagens de pessoas nas mesmas condições, agradecendo por quebrar o silêncio. Alguns colegas revelaram suas próprias doenças crônicas que escondiam por medo de discriminação. Lucas percebeu que sua vulnerabilidade estava criando espaços seguros para outros serem vulneráveis também. Marina e ele remarcaram a data do casamento, que havia sido adiada devido ao diagnóstico. Agora que a vida estava mais estável, mais previsível, podiam planejar de novo. E Lucas tinha uma ideia específica para a lua de mel. Uma viagem pela Europa, algo que sempre sonharam, mas que parecia impossível após descobrir a diabetes. Vou aplicar insulina em Paris, em Roma, em Amsterdã, ele disse a ela. Vou provar que posso viver normalmente. Que diabetes não me prende. O dia do casamento foi mágico. Lucas aplicou insulina pela manhã antes de se arrumar, mediu a glicose antes da cerimônia. Estava perfeita, e levou a caneta e o glicosímetro discretamente em um bolso do paletó. No meio da festa, precisou aplicar de novo. Foi ao banheiro, fez rapidamente, voltou para dançar com a mulher que o apoiou nos momentos mais difíceis. Ninguém notou, ninguém precisava notar. Era parte dele agora, tão natural quanto respirar. Durante a lua de mel, Lucas documentou algo inusitado em uma caderneta. Cada lugar do mundo onde aplicou insulina. Venezia, 15 de outubro, às 19 horas, sentado em uma gôndola. Barcelona, 18 de outubro, às 8 horas, em frente à Sagrada Família. Virou quase um jogo, uma forma de transformar a obrigação diária em memórias de aventuras. Marina tirava fotos dele aplicando, sempre de forma discreta. Quando voltaram ao Brasil, ela fez um álbum de fotos intitulado Lucas pelo Mundo, sendo mais forte que seus medos. Por que é tão difícil perdoarmos a nós mesmos pelas batalhas que travamos em silêncio? 1 ano após o diagnóstico, Lucas estava em uma palestra. Não assistindo, dando. Um hospital local o havia convidado para falar sobre conviver com diabetes tipo 1 e fobia de agulhas para pacientes recém-diagnosticados. Ele aceitou nervoso, mas determinado. No auditório pequeno, 20 pessoas o ouviam atentas. Ele contou tudo, o diagnóstico chocante, o pânico inicial, os primeiros dias impossíveis, a briga com Marina, o fundo do poço, a jornada de aceitação. Hoje aplico insulina 5 vezes ao dia, ele disse para a plateia. Alguns dias são fáceis, outros não. Ontem mesmo levei 10 minutos porque estava tendo um dia ruim. E está tudo bem. Não sou um super-herói. Sou um cara comum com uma doença crônica que descobriu que força não é a ausência de medo. É agir apesar dele. Viu lágrimas nos olhos de algumas pessoas. Um senhor levantou a mão e perguntou, o medo passa? Lucas pensou cuidadosamente antes de responder. Para mim não passou completamente. Mas diminuiu. E o mais importante, parou de me controlar. Após a palestra, uma mãe o procurou.
Ela tinha um filho de 17 anos, recém-diagnosticado, com fobia de agulhas tão severa que estava sendo alimentado por sonda para evitar a insulina de ação rápida. Você pode conversar com ele? E ela pediu desesperada. Lucas aceitou imediatamente. Visitou o menino no hospital, contou sua história, mostrou fotos da lua de mel aplicando insulina pela Europa, falou sobre o grupo de apoio, sobre a terapia, sobre os dias ruins e os dias bons. O garoto o ouvia calado, mas Lucas via algo mudando nos olhos dele. Esperança, talvez. 2 semanas depois, a mãe ligou. O filho havia aplicado insulina pela primeira vez, com ajuda, mas havia aplicado. Ele disse que se você conseguiu, ele também consegue. Ela contou chorando. Você salvou meu filho. Lucas desligou o telefone e ficou longo tempo em silêncio, processando aquelas palavras. Sua dor, sua luta, seu sofrimento, tudo havia servido para ajudar outra pessoa. Havia significado nisso. Havia propósito. Ele começou a ser voluntário regular no hospital, visitando pacientes recém-diagnosticados com diabetes, especialmente aqueles com medo de agulhas, mas não só. Descobriu que tinha talento para isso. Falar com empatia, ouvir sem julgar, oferecer esperança genuína porque a havia vivido. Alguns dias, depois do trabalho, passava no hospital só para conversar com alguém que estava lutando. Marina dizia que ele havia encontrado uma vocação secundária. Lucas também se tornou ativo em comunidades online. Criou um canal no YouTube chamando Diabetes Sem Frescura, onde filmava suas aplicações diárias, falava sobre controle glicêmico, desmistificava mitos, respondia perguntas. O canal cresceu devagar, mas consistentemente. Comentários chegavam todos os dias. Você me inspirou a não desistir. Hoje, apliquei pela primeira vez graças ao seu vídeo. Obrigado por mostrar que não estou sozinho. Cada mensagem era o combustível para continuar. Quando olhamos para trás, conseguimos ver o quanto caminhamos? Lucas fazia essa pergunta a si mesmo com frequência. 2 anos após o diagnóstico, ele estava sentado na sala de espera da endocrinologista para o check-up de rotina. Ao lado, uma mulher jovem, visivelmente nervosa, segurava papéis de exames com mãos trêmulas. Lucas reconheceu aquele olhar, recém-diagnosticada provavelmente. Ele sorriu gentilmente. Primeira consulta? O perguntou. Ela confirmou, a voz falhando. Descobri semana passada. Tipo 1, eu não sei como vou conseguir. Tenho pavor de agulhas. Lucas sentiu uma compaixão profunda por ela. Era como olhar para uma versão de si mesmo do passado. Eu também tinha, ele disse calmamente. Puxou a camiseta um pouco, mostrou as marquinhas mal visíveis das aplicações. Aplico 5 vezes por dia há 2 anos. Os primeiros meses foram os piores da minha vida, mas hoje é parte da rotina. Você vai conseguir, eu prometo. Ela o olhou com uma mistura de descrença e esperança. Como você superou o medo? Lucas pensou. Não superei completamente. Mas aprendi que coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Eles conversaram até a médica chamar a moça. Antes de entrar, ela agradeceu. Lucas deu seu número, disse para ela entrar em contato se precisasse de alguém para conversar. Ela entrou no consultório um pouco mais forte do que tinha chegado. E Lucas sentiu aquela sensação de propósito que agora conhecia tão bem. Sua jornada dolorosa estava ajudando outros em suas próprias jornadas. Na consulta de Lucas, a endocrinologista analisou seus resultados de hemoglobina glicada com um sorriso. 65%. Perfeito, Lucas. Você está controlando muito bem. Ele sorriu de volta. 2 anos atrás estava em 10%, perigosamente alto. A transformação era visível nos números, nas análises de sangue, no peso estável, na energia renovada. Mas a verdadeira transformação não estava nos exames. Estava na forma como ele acordava de manhã sem aquele peso no peito. Na forma como pegava a caneta de insulina sem pensar muito. Na forma como vivia. Marina e ele estavam tentando ter filhos agora. Algo que 1 ano e meio atrás ele achava impossível.
Como vou cuidar de um bebê se mal cuido de mim? E ele havia dito na época. Mas agora era diferente. Ele estava pronto. Eles estavam prontos. O diabetes era uma variável na vida deles, não o centro dela. Lucas já até brincava. Nosso filho vai crescer vendo o papai aplicar insulina. Vai ser a coisa mais normal do mundo para ele. Zero trauma com agulhas, garantido. Em seu aniversário de 2 anos de diagnóstico, Lucas fez algo simbólico. Foi até o posto de saúde do bairro, onde aos 7 anos tudo havia começado. Entrou, conversou com os atendentes, explicou sua história. Perguntou se havia algum enfermeiro antigo ainda trabalhando lá, alguém que pudesse ter sido aquele que aplicou mal a injeção décadas atrás. Não havia, claro. Era tempo demais. Mas não importava. Lucas não estava lá para confrontar ninguém. Estava lá para fazer as pazes com aquele momento, com aquele lugar, com aquele garoto assustado que ele foi. A vida tem uma forma curiosa de nos ensinar exatamente as lições que precisamos aprender, mesmo quando doem. 3 anos após o diagnóstico, Lucas estava no melhor momento de sua vida. Profissionalmente, havia sido promovido a gerente em sua empresa. Pessoalmente, Marina estava grávida de 6 meses. O quarto do bebê, uma menina que chamariam Sofia, estava quase pronto. A glicose de Lucas estava tão estável que suas consultas passaram de mensais para trimestrais. Ele havia encontrado o equilíbrio perfeito entre insulina, alimentação e exercício. Mas diabetes é uma doença que não dá trégua permanente. Uma manhã, Lucas acordou com uma sensação estranha. A visão estava levemente embaçada, tinha dores nas pernas. Mediu a glicose, 300 e 800 microDL, estranhamente alta para alguém que vinha controlando tão bem. Aplicou uma dose de correção, mas nas horas seguintes a glicose continuou alta. Foi ao médico naquela tarde. Após exames, descobriram a causa, uma infecção silenciosa que estava bagunçando todo o seu controle glicêmico. Precisou de antibióticos e ajuste temporário nas doses de insulina. Foi um lembrete importante. Diabetes não tem cura. Não há férias, não há dias de folga. É um compromisso vitalício que exige vigilância constante. Mesmo quando você faz tudo certo, o corpo pode pregar peças. Lucas lidou com o episódio com maturidade que o ele de 3 anos atrás não teria. Seguiu as orientações médicas, ajustou as doses conforme necessário, monitorou de perto. 2 semanas depois, estava tudo normalizado novamente. Sofia nasceu em uma manhã ensolarada de junho. O parto foi longo, intenso, mas sem complicações. Lucas segurou sua filha nos braços e chorou, não de tristeza, mas de gratidão avassaladora. 3 anos atrás, ele estava no fundo do poço, achando que sua vida tinha acabado. Agora, segurava uma vida nova nos braços. A vida dele não tinha acabado. Havia apenas mudado de forma. Nos meses seguintes, Lucas descobriu que cuidar de um recém-nascido com diabetes tipo 1 era desafiador de formas que não havia previsto. Os horários irregulares de sono bagunçavam seus níveis de glicose. O estresse das mamadas noturnas, das fraldas, do choro constante elevava seus níveis de cortisol, que por sua vez afetava o controle glicêmico. Mas ele se adaptou, sempre se adaptou. Programou alarmes redundantes para não esquecer aplicações mesmo quando estava exausto. Ensinou Marina a reconhecer sinais de hipo ou hiperglicemia, caso ele estivesse cuidando da bebê e não notasse. Sofia completou 6 meses. Lucas estava trocando a fralda dela quando chegou a hora de sua aplicação de insulina antes do jantar. Pela primeira vez, fez isso com a filha ao lado. Ela o observava com aqueles olhos curiosos de bebê. Lucas aplicou rapidamente, guardou a caneta e Sofia deu aquele sorriso largo e desdentado. Para ela, aquilo era tão normal quanto o papai fazendo café ou escovando os dentes. E, de certa forma, era exatamente isso. Normal. Rotina. Vida. Se alguém perguntasse ao Lucas de 5 anos atrás onde ele estaria hoje, o que ele responderia? Certamente não seria aqui.
5 anos após o diagnóstico, Lucas celebrava seu aniversário de 40 anos em uma churrascaria com amigos e família. Sofia, agora com 2 anos, corria entre as mesas com energia infinita. Marina, ao lado dele, estava radiante. A vida não apenas havia continuado após o diagnóstico, havia florescido de formas inesperadas. Lucas estava mais saudável agora do que nos anos pré-diabetes. O susto inicial o forçou a cuidar melhor de si. Exercícios regulares, alimentação balanceada, check-ups constantes. Durante o almoço, seu cunhado, que era médico, puxou o assunto sobre diabetes. Você se tornou um exemplo, sabia? Ele disse. Outro dia atendi um paciente recém-diagnosticado com tipo 1 que estava em pânico. Contei sobre você. Como você transformou sua vida. O cara saiu do consultório mais esperançoso. Lucas sorriu, mas havia uma humildade genuína ali. Eu só fiz o que precisava fazer. Qualquer um faria. Marina cutucou seu braço. Não, amor. Qualquer um não faria. Você lutou contra um medo paralisante todos os dias até ele parar de te controlar. Isso não é qualquer coisa. À noite, quando todos já tinham ido embora e Sofia dormia profundamente em seu quarto, Lucas e Marina sentaram-se no sofá com uma taça de vinho tinto para ela e suco de fruta sem açúcar para ele. Você se lembra do dia do diagnóstico? Marina perguntou. Quando a médica falou sobre insulina e você ficou branco que nem papel? Lucas riu. Como esquecer? Pensei que minha vida tinha acabado. Marina pegou sua mão. E não acabou, só mudou. E talvez até para melhor, de certas formas. Lucas pensou naquelas palavras. Era verdade em parte. Ele não escolheria ter diabetes se pudesse. Ainda sonhava às vezes com uma cura milagrosa. Mas a doença o havia forçado a crescer de formas que talvez não tivesse crescido de outra forma. Ensinou-lhe resiliência, empatia, humildade. Mostrou-lhe que ele era mais forte do que imaginava. Apresentou-lhe uma comunidade de pessoas incríveis vivendo com a mesma condição. Deu-lhe propósito em ajudar outros nas mesmas batalhas. Hoje, quando Lucas aplicava insulina, não era mais uma batalha épica contra o medo. Era simplesmente um ato de amor próprio, de escolher viver, de escolher estar presente para sua filha, sua esposa, suas pessoas. A agulha ainda não era prazerosa, nunca seria. Mas também não era mais o monstro do armário. Era uma ferramenta. E ele havia aprendido a usá-la com maestria. Naquela noite, antes de dormir, Lucas fez sua última aplicação do dia. A de ação lenta que o manteria estável durante a noite. Foram literalmente 5 segundos. Pegar a caneta da geladeira, discar a dose, levantar o pijama, aplicar, descartar a agulha. 5 segundos que 5 anos atrás pareciam impossíveis. 5 segundos que agora eram tão automáticos quanto apagar a luz antes de dormir. Ele deitou ao lado de Marina, que já estava quase dormindo. Amo você, ela murmurou. Amo você também, ele respondeu. E dormiu em paz, sabendo que acordaria no dia seguinte e faria tudo de novo. E no outro dia, e no próximo, para sempre. E estava tudo bem, mais do que bem. Estava vivo, estava presente, estava amando. E no fim das contas, não era disso que a vida se tratava? E sim.